Olá, você sabia que a Bíblia revela o exato momento em que o Espírito de Deus sai da cruz e para onde ele foi? E o que ele fez nos 3 dias antes da ressurreição? Muito bem, eu sou Giovanni Souza, seja bem-vindo ao canal aleatório Let's Go. Se inscreva no canal, dê seu like, se inscreva, compartilhe, faça seu comentário para que mais vídeos sejam postados. Bom, para onde foi o Espírito de Jesus Cristo após seu último suspiro? A maioria dos teólogos estudiosos afirmam que ele desceu ao Hades. Isso está correto. Mas o que ele foi fazer lá? E por que ele desceu ao Hades? Será mesmo só foi isso que aconteceu após o Espírito de Jesus sair do corpo? Vamos para os fatos, mas para isso estaremos consultando a Bíblia. Observe a sequência dos acontecimentos após a crucificação. Tudo inicia no livro de Mateus 27:50, quando Jesus entrega o seu Espírito. Houve o primeiro acontecimento registrado no versículo 51, que diz que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados e, saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Interessante. Vamos trabalhar nesse texto para você entender o que aconteceu após seu espírito sair dele. Primeiro, quando Jesus entregou o seu espírito, houve trovões, terremotos, escuridão. Isto até está registrado e conectado com o Salmo 18, entre 6 a 13. Salmo 18, 6 a 13. Esta passagem de Salmos é uma tipologia messiânica. O verso 6 diz que a alma de Jesus após a cruz entra primeiro em uma batalha espiritual com os demônios. Então, ele invoca ao Pai. E no verso 7, Deus se levanta do trono, monta em um querubim e desce. Nesse momento, houve escuridão, terremotos e relâmpagos, porque Deus acendeu a sua ira. Jesus em alma guerreava contra os demônios. Por isso, ele clamou. Em Salmo 18, 14, Deus desce e expulsa os demônios com setas e raios e os expulsou. No versículo 17, Jesus é livrado e recebe força e total autoridade. No verso 32, Jesus expulsa a grandeza, ele clama pela grandeza do Pai e diz: Deus é o que cinge-me de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como as corvas e põe nas minhas alturas. Tremendo. Olha isso. Ele adestra as minhas mãos, disse Jesus, para o combate, de sorte que meus braços entortam um arco. No verso em diante,
ele persegue os inimigos e vence. No 38, que diz que todos os seus inimigos caíram debaixo dos seus pés. Todos caíram. No verso 41, observa, os demônios clamaram, mas ninguém respondeu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Os próprios demônios clamaram, a guerra estava intensa. Observe que a ira de Deus nesse texto não é contra os homens que crucificaram Jesus, não, já que Jesus morreu por amor a eles, mas a batalha foram com demônios nesse texto. Jesus disse em Getsêmani para Pedro, que havia cortado a orelha de Malco: Pedro, se eu quisesse, oraria ao Pai e viria 12 legiões de anjos, ou seja, 12.000 anjos. Eu saiba, só um anjo destruiu 185.000 assírios de uma vez. Imagina 12.000. Ou melhor, 72.000, né? 12 legiões. Vamos continuar. Observe agora, após ter se fortalecido, Jesus está agora subindo ao céu para entrar no tabernáculo celestial, para levar nossas culpas. E Jesus entra como sumo sacerdote. É justamente por isso que ele iniciou seu ministério aos 30 anos de idade, porque era uma lei. Também outra curiosidade é que um sumo sacerdote só poderia se casar com uma mulher virgem. Por isso que Jesus se casa com uma noiva pura, sem pecado, que é a igreja. Glória a Deus. Agora, Jesus está subindo como sumo sacerdote para entrar no tabernáculo celestial. Normalmente o sumo sacerdote tinha que levar um cordeiro para sacrificar pelo povo e entrar com o sangue inocente do animal até o Santo dos Santos. Mas onde está o cordeiro com Jesus? A Bíblia não revela o cordeiro com Jesus, ele subiu. Ele é o cordeiro que já foi crucificado na cruz, no átrio do pátio. É uma outra curiosidade, é que, para quem não sabe, o átrio onde o animal era sacrificado no altar representa a terra hoje. Por isso que Jesus foi crucificado na terra. E o lugar santo é o Santíssimo, está no céu. Veja, Hebreus 9, 11 a 22. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Glória a Deus. Observe que a Bíblia diz em Hebreus 13, 12, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, ou seja, no átrio, que significa terra. Glória a Deus por isso. E por isso que os escolhidos de Deus sofrem perseguições na terra, porque o lugar santo onde estava a arca da aliança hoje está no céu, e é para lá que você deve ir. Então, Jesus subiu como sumo sacerdote, como ovelha, e leva seu próprio sangue para fazer expiação por nossos pecados. Veja que o que aconteceu quando Jesus estava subindo. A Bíblia revela, Isaías 63, 1 a 5, os anjos vê alguém subindo, e antes de entrar no tabernáculo celestial,
Ele diz: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Aí a resposta: este é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelha as suas vestiduras. Olha que interessante. E as tuas vestes, como as daqueles que pisam uva no lagar, manchado. Jesus responde: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Para confirmar que Jesus entrou no céu como sumo sacerdote, veja o livro de Hebreus 6,19, que diz assim: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Interessante, né? Quando Jesus entra no céu, então se cumpre Mateus 27:51. O véu do templo rasgou de alto a baixo. Por isso que foi de alto a baixo, ele entrou no céu. Agora, Jesus desce ao Hades, aonde se encontra milhares de pessoas que morreram na obediência no Antigo Testamento até a cruz. Inclusive o ladrão da cruz estava lá. Jesus desceu ao Hades e pregou aos espíritos em prisão, ou seja, foi proclamar sua vitória. Está lá em 1 Pedro 3,19. Mas o objetivo de Cristo em descer ao Hades foi também levar os cativos que aguardavam a morte do testador. Hebreus capítulo 9, 15-16. Tinha um testamento e precisava o testador morrer para que eles saíssem de lá. Para confirmar que o paraíso estava no Hades, observa a passagem de Lucas 16:19, quando Jesus fala onde estava o rico no Hades, e o momento em que ele olha para cima e vê Lázaro no paraíso. Eles não estavam em sofrimento, mas estavam aguardando. Quero revelar algo exegético para você. Pegue uma caneta e um papel. Observe. Existia na verdade dois grupos de salvos no paraíso. O primeiro era o grupo de Adão até Moisés, que viveram sem a lei, mas serviram a Deus. O segundo grupo é o grupo dos salvos, são os de Moisés até a cruz. Inclusive o último a entrar neste grupo no paraíso foi o ladrão da cruz. Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, então ele levou com ele os cativos, cativeiro. Então o primeiro grupo de salvos ressuscitaram já com corpo incorruptível. Esses não voltarão para buscar o corpo no dia do arrebatamento. Não. Já subiram com o corpo glorioso. O segundo grupo de salvos diferenciado é o grupo que subiram não com o corpo glorificado, mas eles vão buscar ainda o corpo. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Mas ainda, por que Jesus desceu ao Hades e pregou aos espíritos em prisão? Por quê? Bom, esta passagem está escrita em 1 Pedro 3, 18 a 20.
Eu vou primeiro focar aqui na palavra pregar aos espíritos em prisão. Alguns comentaristas argumentam que esses espíritos são demônios que desobedeceram uma ordem, desceu à terra e saiu da posição que deveria estar. Mas veja que se usarmos a hermenêutica em um contexto posterior, veremos que esses espíritos se referem aos homens que foram obedientes quanto aos dias de Noé. 1 Pedro 3,20. E na verdade, Jesus foi anunciar sua vitória final sobre as forças espirituais que se rebelaram contra Deus. Portanto, o objetivo da vinda de Jesus neste mundo foi reconciliar o homem novamente com ele pela morte na cruz, em nosso lugar. Subiu ao céu depois, entrou na presença do Pai, no Santo dos Santos, e nos reconciliou. Aí depois ele desceu ao Hades, proclamou sua vitória sobre a morte e levou cativo os santos. Simples. Fortaleceu os discípulos ainda durante 40 dias na terra. E depois subiu ao céu e assentou à direita de Deus e intercede por nós. Glória a Deus. Hoje, Jesus é sumo sacerdote e advogado. 1 João 2,1, advogado. Em breve, na sua volta, exercerá o cargo de juiz e rei dos reis. Acabou a advocacia. É a sua chance hoje. Então, o significado da palavra pregar não se limita apenas em anunciar o Evangelho. Não, mas em proclamar, pronunciar alguma coisa ou algo. E por que Jesus não pregou no Hades para a salvação? Porque o livro dos Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. É uma chance só. Portanto, há solução para a morte física, há solução para a morte espiritual, mas não há solução para a morte eterna. Muito bem. Obrigado por assistir até o final este vídeo. Não deixe de assistir outros vídeos. Breve falarei sobre as 3 ressurreições e qual delas devemos participar para sermos salvos. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu comentário e não esqueça de dar o seu like, ok? Deus abençoe sua vida, sua família, o seu ministério. Até a próxima. Let's go!